Olá pessoal, mais uma videoaula do aditivo emergencial do projeto Bahia Produtiva com o tema raiva nos animais domésticos. Eu sou André Luiz, colaborador do IRPA. Bom, a raiva é uma doença infecciosa, causada por um vírus que tem predileção pelo sistema nervoso dos animais. Esse vírus ele está na natureza, ele sobrevive, ele fica em alguns animais que o mantém ele sempre vivo no meio ambiente, principalmente quando a gente fala em animais selvagens. O principal foco desta doença está nos morcegos e nas raposas. Nos animais domésticos se concentra mais nos cães e gatos, A gente tem o dado que 80% dos casos de raiva acontecem em animais carnívoros, em animais que se alimentam de carne, de outros animais, Mas, como a gente falou, a origem, o organismo causador dessa doença é um vírus, Um animal ele pode se infectar com esse vírus, principalmente através de mordeduras de morcegos, no caso dos ruminantes, cabras, ovelhas e bovinos. Pode se contaminar através da mordedura do morcego, através da mordedura de cães ou de outros animais e também através da ingestão de água, ou alimentos que podem ter a presença do vírus, Então o vírus, quando penetra no organismo do animal, ele tem predisposição, preferência por se instalar no sistema nervoso, no sistema nervoso central, onde ele começa a se multiplicar, certo? Quais são os sintomas da raiva, Os sintomas eles podem ser muito variados, mas sempre ligados ao sistema nervoso dos animais. A raiva ela pode ser diferenciada entre raiva furiosa, mais comum nos cães, e nas raposas, onde o animal fica furioso, descontrolado, atacando a tudo e a todos, ou a raiva paralítica, essa mais comum nos herbívoros, nas cabras e nos bovinos, A raiva paralítica, ela se caracteriza, o nome já muito sugestivo, O animal vai parando, ele vai paralisando, começa com apatia, depois acontece a queda dos quartos traseiros, o animal não mais anda, E vai progredindo até o óbito. Um dos principais sintomas da raiva é a paralisia da língua. O animal não consegue se alimentar nem beber água. Acontece o que também chamamos de hidrofobia ou medo de água, O animal não se aproxima mais dos bebedouros, ele para de beber, Não porque ele não sinta sede, é porque a sede é tão intensa que ele fica com medo, com pavor da água. Você vê a água com sede de 1 ou 2 dias não conseguir deglutir, então o animal começa a evitar ficar perto de fonte de água. E pela paralisia da língua, também outro sintoma muito característico da raiva, acontece a salivação. O animal fica babando. A partir do momento que o animal é contaminado pelo vírus da raiva, ele pode começar a apresentar sintomas a partir do 6º dia até 2, 3 semanas depois da infecção. Então, mas isso não quer dizer que o animal, por não apresentar sintomas, ele não esteja transmitindo a doença. Isso é uma característica da raiva peculiar e preocupante também, porque o animal ele já tem vírus que podem contaminar outros animais na sua saliva antes de apresentar sintoma. Então, principalmente
nos herbívoros domésticos, né? Na cabra, na ovelha, na vaca, um animal a encostar a boca num coxo coletivo para beber água ou tentar beber água, ali fica a saliva do animal. E é muito comum os animais beberem juntos, um do lado do outro, né? Então o outro animal encosta a boca junto do animal que está infectado com o vírus da raiva. A doença é transmitida, também pode ser transmitida desta forma. A raiva é a partir do momento que os animais começam a apresentar sintomas, né? Ela não tem, é uma doença que se caracteriza por ser progressiva e letal, né? Ou seja, não tem o dia que o animal vai ter uma melhora em relação ao dia anterior. Como eu posso explicar melhor? Se hoje o animal estava caído no chão, amanhã ele vai se levantar e comer um pouquinho e no outro dia cair de novo. Isso não existe na raiva. A raiva é uma doença sempre progressiva até o óbito. O comum, o que acontece? Um animal um dia está apático, começa a perder o equilíbrio, fica cambaleante, não se locomove com tranquilidade. Depois ele se deita, perde o movimento nos membros posteriores e vai progredindo, perda de movimentos nos membros anteriores, até que ele fica em decúbito, né? Sem se alimentar, sem beber, indo à morte, né? Chegando à morte. Essa é a característica da raiva, é ser uma doença progressiva e letal, né? Nos animais domésticos. Devemos ter muito cuidado, porque ela também é uma zoonose, é uma doença que pode ser transmitida para o homem, né? Inclusive esse ano tivemos casos de raiva humana, né, no Brasil, e a cura é muito difícil, né? Há anos atrás a gente ouvia dos professores na academia que a raiva era uma doença progressiva e letal, né? Existem alguns casos na literatura de cura de raiva humana no mundo, mas os danos dessa doença são terríveis e as pessoas estão praticamente em coma e vieram a óbito depois também, né? Então a gente trata como uma doença que não tem tratamento. Depois que começa a aparecer os sintomas, não há o que fazer, a não ser isolar o animal, né? Para ele não ter contato nem com pessoas, nem com outros animais. Portanto, para as famílias que vão acompanhar esse vídeo, para a população em geral, animais com sintomatologia com sintomatologia de doenças do sistema nervoso, ou seja, andar cambaleante, né? Babando, salivando, perda de visão, não devem ter contato com a boca desses animais. Não devem tentar abrir a boca desses animais para dar remédios, para dar garrafadas, né? Muito comuns aqui na região. Porque ali na boca do animal pode ter o vírus e a pessoa se contaminar pela tentativa de manipular a boca desses animais, né? A raiva é uma doença que ela é endêmica em todo o semiárido, então ela acontece ainda, né, em toda a região do semiárido brasileiro. É uma doença que não tem tratamento, mas que tem prevenção. Se tem vacina, tem como prevenir, né? Então é fazer o uso da vacina contra a raiva, ter os cuidados das boas práticas de aplicação da vacina, né? Os cuidados com higiene, com temperatura da vacina, né? E vacinar os animais a partir do 3º mês de vida e depois a cada 11 meses. André, mas a indicação é anualmente. Tá, mas a gente deve vacinar qualquer vacina que tem seu período de proteção de 12 meses, ela deve ser feita a cada 11 meses. Porque o organismo ele leva cerca de 3 semanas ou 21 dias para conferir, para produzir essa imunidade àquele estímulo que a vacina deu. Então a gente conversa sempre isso com os agricultores aqui. Seu João vacinou a criação em fevereiro de 2019, então deve vacinar em fevereiro de 2020.
a gente orienta, não, seu João, o senhor deve vacinar em janeiro de 2020, um mês antes do ano anterior sempre, porque tem esse período que a gente chama de janela imunológica, um período que o animal, se a gente vacinar a cada 12 meses, ele vai ficar cerca de 3 semanas, um mês, sem a proteção adequada contra essa doença, né? E é onde pode acontecer os surtos. Então, acontecendo um foco de raiva na unidade de proteção familiar, com certeza vai trazer muitos prejuízos econômicos, né? E o risco para a família que cria esses animais. Como ter certeza que o animal, que a raiva, que essa doença está presente no seu rebanho? Bom, infelizmente a gente só pode comprovar cientificamente que o animal morreu de raiva fazendo um exame histopatológico, um exame de laboratório da cabeça, do cérebro do animal que veio a óbito. Porém, esse material só deve ser coletado por pessoas treinadas, né? Devido ao risco de contágio. Então, o animal morreu, você não conseguiu ter contato com a fiscalização sanitária do município ou do estado para vir fazer a coleta desse material, que é o mais certo. Se o animal está com sintomatologia nervosa, como eu já falei os sintomas aqui anteriormente, cambaleando, para de comer, babando, cai e morre, você deve imediatamente entrar em contato com os órgãos de vigilância sanitária do município e do estado, né? Esse animal morrendo, esse material deve ser coletado para fazer o exame que eu falei, né, no laboratório. Aí você tem a comprovação que o animal morreu de raiva. Mas se está acontecendo casos na propriedade, um animal com a sintomatologia de raiva, né, o que é que a gente deve fazer? Imediatamente vacinar, se o rebanho não for vacinado ainda, esse rebanho todo, né? Parando de acontecer os sintomas, né, a gente tem uma forte suspeita que estava acontecendo um surto de raiva nesses animais, nesse rebanho. Claro que os animais que já estão apresentando sintomas, a vacina não vai curá-los. Então a raiva é uma doença que a gente tem que ter cuidado, porque pode ser transmitida para o homem, né? É uma doença que o tratamento não existe para animais, não há um tratamento viável, né? Então a melhor forma é prevenir dessa doença tão perigosa para os animais e para os seres humanos. Obrigado. Para mais informações ou conversa sobre o tema, estamos à disposição no e-mail do IRPA, que é irpa@irpa.org. Abraço e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.